A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Admilson Silva, pastor presidente da Igreja Evangélica Viver em Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe esta mensagem. Amém? Nós estamos aqui com o tema de hoje, capítulo 6, o dilúvio. Já temos aí no canal capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 e 5 de Gênesis. E hoje, a partir do versículo 6, e vamos estar estudando capítulo por capítulo da Bíblia Sagrada. Amém? Então, o capítulo 6 vai dizer o dilúvio. A Bíblia termina o capítulo 5 falando sobre Noé e sua descendência, quando nós estávamos estudando sobre a descendência de Sete do povo que adorava o Senhor. Mas o capítulo 6 ele vai começar já dizendo que os homens se multiplicaram sobre a terra. E esse era um desejo de Deus, que os homens se multiplicassem sobre a terra. O desejo de Deus era que o homem abundasse a terra, que fosse abundante sobre a terra. Então a Bíblia, no capítulo 6, já vai começar registrando que existiam sim. Mas já no versículo 2, dentro desse projeto de Deus, já no versículo de número 2 de Gênesis, nós vamos ver que há algo que já vai desagradar o Senhor. Quando a Bíblia ela vai dizer que há uma união entre os povos, que há uma união onde os filhos de Deus eles vão ver que as filhas dos homens são formosas e tomam para si mulheres. Os filhos de Deus, quero que você entenda isso, os filhos de Deus vai ver que as filhas dos homens são formosas e vão tomar para si mulheres. Não foram as filhas dos homens que viram que as filhas de Deus eram formosas. Foram os filhos de Deus que enxergaram que as filhas dos homens eram formosas. Há uma contradição em muitas pessoas que tentam entender quem são esses filhos de Deus, mas como nós já estudamos no capítulo 5, existia duas descendências. A descendência que adorava a Deus e a descendência que era a descendência que se distanciou de Deus. Essa descendência que se distanciou de Deus era conhecida como os filhos dos homens. Já a descendência de Sete, a qual adorava o Senhor, era conhecida como os filhos de Deus. Então aqui não há nenhum registro de anjos, que eram anjos, e algum texto ainda vai dizer que quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulher, nasceram gigantes. A Bíblia não vai registrar que dessa união dos filhos de Deus com os filhos dos homens, que as filhas dos homens nasceram um gigante. A Bíblia vai deixar claro que houve essa união e vai deixar claro que existia gigantes. Não vai fazer nenhuma alusão de que os gigantes nasceram dessas uniões, das uniões entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, mas vai deixar claro que existia naquela época gigantes sobre a terra. Mas voltando nos filhos de Deus, filhos dos homens, aqui já mostra algo que Deus reprova, porque os filhos de Deus andavam na luz e os filhos dos homens andavam nas trevas. Eles se distanciaram de Deus, eles estavam andando por outros caminhos. E aqui há uma união da luz com as trevas. A luz vai até as trevas, a luz quer se unir às trevas. Então aqui já vai entristecendo a Deus, porque o santo juntando com o profano. Aqui há um jugo desigual. Nós dizemos isso até mesmo nos dias de hoje. Aqui é um jugo desigual, onde os que adoravam a Deus, eles percebem que as filhas dos homens são formosas e eles agora vão tomar para si mulheres. Essa união ela é tão maléfica que os filhos de Deus esquecem de adorar ao Senhor. Os filhos de Deus passam agora a não mais adorar ao Senhor. Os filhos de Deus abandonam a prática de Enos, abandonam a prática de Enoque, abandonam a prática de todos os homens que eram adoradores e agora eles têm uma união com as trevas. Essa união é tão maléfica que a Bíblia vai olhar e Deus vai se entristecer. É um texto usado, nós sabemos que é apenas uma forma de linguagem, mas Deus vai olhar e toda a terra está corrompida. Quando a luz se juntou com as trevas, toda a terra foi corrompida. E já não havia mais adoradores. E quando Deus decide então
um projeto não de destruição. Algumas pessoas falam que Deus foi muito severo ao mandar o dilúvio. Não. Deus apenas estava protegendo a natureza, protegendo a sua criação, e ele tem o poder e o direito para isso, porque ele é o Criador. O direito é dele. É como ele fez o projeto e ele vai modificar esse projeto. Ele tem todo o poder e o direito para fazer da maneira que ele quer, como ele quer. E ele vai preservar. O projeto dele não era destruir a humanidade. O projeto de Deus era destruir o pecado que proliferava a ponto de Deus olhar. E no momento que Deus olha e fala assim, vou destruir tudo. Aí ele vê um homem na terra. Existia um justo no meio dos pecadores. Noé. Aqui eu já quero deixar uma palavra para você, que talvez trabalhe no meio de pessoas que não adoram a Deus, que não servem a Deus, e às vezes você fala, não dá, porque ninguém adora, fica difícil para mim. Noé conseguiu ser justo no meio de toda uma geração corrompida. No meio de toda uma geração que não adorava a Deus, ele conseguiu manter-se justo e fiel perante o Senhor. Ele manteve a sua fé a ponto de Deus o chamar e falar assim, Noé, vou te contar um segredo. Vou te contar algo, Noé. Eu vou mandar o dilúvio para destruir toda a raça humana. A ponto de Deus confiar em Noé os seus projetos. E Deus vai falar para ele, mas eu vou te libertar desse problema. Eu vou te libertar disso. Eu quero que você construa para mim uma arca. Noé tinha uma opção. Obedecer ou não obedecer a Deus. Confiar ou não confiar em Deus. E ele decide obedecer, construindo uma arca, da maneira que Deus mandou. Mesmo no meio daquela geração. A Bíblia registra que foram mais de 100 anos que Noé demorou para construir aquela arca. E mesmo com tanto tempo, ele se manteve fiel e construiu aquela arca. Deus falou que ele deveria fazer uma arca e revestir ela com betume. Betume era um tipo de permeabilização para que a água não entrasse na arca. Até hoje é usado ainda em algumas impermeabilizações. Essa arca ela deveria ter 300 côvados. 300 côvados equivalente a 140 metros. Ela deveria ter 50 côvados de largura, 23 metros. E mais 30 côvados de altura, equivalente a 13 metros e meio. Então ela tinha 140 metros de comprimento, 23 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Desses 3 metros e meio de altura, ela tinha 3 compartimentos, e uma abertura de um côvado entre as paredes, que era para permitir a circulação de ar. Deus planejou, pensou em tudo. As medidas Deus deu todas as medidas, tudo como deveria ser. Deus já tinha dado essas instruções para Noé, e Noé começou a obedecer à voz de Deus. E a obediência à voz de Deus o trouxe salvação para ele e toda a sua família. É interessante que quando nós vamos ver a vida de Noé, ele conseguiu influenciar sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, no meio de uma geração corrompida. Ele conseguiu guardar a sua casa, ele conseguiu a bênção pela sua casa, pela sua fidelidade ao Senhor, pela sua fé ao Senhor. E ele obedeceu. Essas medidas que a arca teve, e a ciência já provou que sim, essas medidas suportaria muita água, suportaria passar pelo mar. Lógico que não precisamos da confirmação da ciência para acreditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é suprema e soberana sobre qualquer situação, sobre qualquer entendimento humano. Como Martinho Lutero disse, como Martinho Lutero deixou claro,
as Escrituras, que interpreta as Escrituras, não precisamos da mente humana para interpretá-la. Nós apenas obedecemos aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos coloca no coração. Tá. Então, quando Deus ele decide esse projeto de trazer o dilúvio sobre a terra, de trazer as águas sobre a terra, o projeto dele era preservar a raça humana. Pois daquela maneira que a raça humana estava, ela ia desviar completamente do Senhor. Ela desviaria completamente do Senhor e após esse momento, porque assim como Caim já tinha matado Abel por Abel ser justo, a vida de Noé também já corria risco no meio de uma geração pervertida e uma geração totalmente contrária a Deus. Pois se já na geração de Caim era normal matar, era normal a poligamia, né? Quantas outras coisas mais a Bíblia não registra que essa geração estava fazendo, e aquilo já tinha conseguido corromper os filhos de Deus, já não existia mais adoração, então era necessário que Deus intervisse na sua criação com toda a autoridade para isso. Só que Deus poderia ter feito isso e destruído toda a humanidade, talvez num haja dilúvio, ou acabar com tudo apenas no haja, como ele fez toda a criação. Mas existia um justo na terra, e Deus deixa claro isso para nós, que existia um justo na terra, e através desse justo, e por causa desse justo, Deus ia preservar toda a raça humana. Deus ia preservar a raça humana na terra por causa desse justo. Então, se existe justiça, nós temos que entender isso, que Deus é amor, mas Deus é justiça. E a justiça e o amor de Deus andam junto. Não podemos achar que Deus só é amor e não é justo, e agimos errado e achamos que vamos ser amparados somente pelo amor de Deus. Deus é amor, faz parte dos seus atributos, é um atributo moral de Deus, o amor, mas também faz parte de Deus a justiça, também é um dos seus atributos. Então a justiça e o amor de Deus andam junto. Deus ia ser justo, né? Deus ia agir com amor, mas também ia ser justo. Então, na vida de Noé, Noé experimentou a justiça e o amor de Deus. E o que nos chama a atenção, que Deus vai revelar todos os projetos. Deus vai revelar todos os projetos para aquele que confia nele. Para aquele que acreditou nele, ele vai revelar todo o seu projeto. E vai deixar claro, e faz uma aliança com ele, vai deixar claro que não faria isso de novo. E vai criar uma aliança com ele. Noé, eu tenho uma aliança contigo, de não mais destruir a terra, de não mais acabar com todos. Então Deus tem nos guardado, nos protegido. Você que busca a justiça de Deus, né? Você tem a proteção divina. Deus tem uma aliança com a tua vida e um projeto futuro com você. Deus tem um projeto futuro com você. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente é a Deus. As demais coisas que nós precisamos, ele vai nos acrescentar. A geração de Caim abandonou a Deus, abandonou a justiça e buscou somente o mal. A geração de Deus, os filhos de Deus, preferiram olhar para a beleza das filhas dos homens e se esquecer da beleza de servir ao Senhor. E isso foi gerar no mal. O pecado, ele é como um fermento que, se colocado, ele estraga toda a massa. O pecado, ele destrói. O pecado, ele é uma erva daninha que destrói tudo. Quando nós abrimos espaço para o pecado e achamos que não, só isso que eu vou fazer, é só um pouquinho, eu não vou me desviar de Deus, só vou casar com as filhas dos homens. O pecado destrói tudo. Aonde ele entra para destruir, para matar, para roubar. É Jesus que veio para dar vida, e vida com abundância. Deus te abençoe, em nome de Jesus.